Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro no fim de semana para eu ler para você o artigo que foi publicado no meio da semana por 38 jornais e fazer comentários nas entrelinhas. De modo que eu peço a você que, se ainda não se inscreveu, lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então à leitura e aos comentários nas entrelinhas. O título é Escolhas. Eu me refiro às escolhas que tem feito o presidente da República. E eu começo dizendo: Lula não sancionou a lei aprovada no Congresso que cria o Dia da Amizade Israel-Brasil. É o dia 12 de abril. Em 12 de abril de 1951, Israel tinha 3 anos por aí, o Brasil instalou sua representação em Tel Aviv. Jerusalém foi depois, acho que depois da Guerra dos 6 Dias, né? Israel foi atacada pelos países árabes e acabou tomando Jerusalém, que é a capital das três religiões monoteístas, né? Por ordem de história: judaísmo, cristianismo e islamismo. Bom, Lula não sancionou, mas tampouco vetou. Dilma havia vetado há 10 anos, alegando que coincidia com uma data de comemoração dos palestinos também. Aí tem um prazo. Vencido o prazo para o presidente se pronunciar, como ele não vetou, nem ele não se pronunciou, né, a lei volta para o Congresso e o Congresso promulga, ou seja, declara a lei em vigor, e ela entra efetivamente em vigor ao ser publicada no Diário Oficial. Essa lei teve a assinatura de um judeu. Como vocês sabem, judeu não é igual a israelense. Judeu é da religião judaica, como cristão é da religião cristã. Bom, aí teve a assinatura de um judeu, que é o presidente do Senado, que também preside o Congresso, o senador Davi Alcolumbre. Aí eu argumento: Lula escolheu não adotar um gesto simpático para com o Estado cujo governo o considera persona non grata por suas afinidades com o terrorista Hamas. Ele preferiu a emoção e a ideologia. Eu não escrevi isso, mas eu diria, foi uma decisão, não foi inteligente. Ele podia dar um tapa de luva em Israel, que o considera que tem lado, que está do lado do Hamas, lado do Irã, que quer extinguir Israel, né? E dizer assim: olha como eu sou magnânimo, assinei e sancionei a lei. Perdeu a oportunidade por emoções ideológicas. Ideologia é emoção. Segundo parágrafo. Aí, na política externa, a despeito das tradições do Itamaraty, no mundo inteiro se conhece o Itamaraty por equilíbrio, só que está perdendo isso. Lula impõe ação ideológica, alinhando-se a Cuba, Nicarágua, Venezuela, China, Rússia e Irã, como se os brasileiros não vivessem a cultura judaico-cristã do Ocidente. É uma mesma cultura. As pessoas cristãs estudam a Bíblia, que é o livro dos judeus, né? A Torá, mas é a história do povo judeu. Bom, e está lá o Celso Amorim, que já foi ministro de Lula, agora é o ministro de fato de Relações Exteriores, que é o assessor internacional de Lula, já que ele
não teve voto nas pretensões eleitorais no Rio de Janeiro. Na guerra, Lula faz declarações claramente favoráveis ao Irã e seus filiados, Hamas e Hezbollah. Quem sustenta o Hamas e o Hezbollah é o Irã. Ainda que isso tenha que exigir narizes e olhos fechados das feministas e dos movimentos homossexuais brasileiros. Como nós sabemos, a mulher lá não tem nenhum valor de cidadania, né? E os homossexuais são mortos, né? Durante a Guerra das Malvinas Falkland, que eu cobri em 1982, perguntei ao presidente Figueiredo por que o Brasil estava ajudando logisticamente a Argentina. Estava mandando peças de avião e tal, e de helicóptero. Ele respondeu que a Inglaterra está a 10 mil quilômetros e que a Argentina continuará na nossa fronteira quando a guerra acabar. Pragmatismo. Pois o Irã está a 12 mil quilômetros e os Estados Unidos continuarão no mesmo continente que o Brasil. E as afinidades entre esses povos estão na razão direta da geografia, ou seja, o Irã está longe da gente. Os americanos estão ali pertinho, inclusive por causa do cinema, as artes, os espetáculos, a influência da música. Temos uma afinidade cultural muito grande. Lula, no entanto, provoca o presidente americano, dizendo que não tem medo de cara feia, né? Não tem medo de cara feia, mas para defender a Constituição, como jurou perante o Congresso Nacional, escolhe o silêncio do medo. Não fala nada sobre a Constituição não estar sendo respeitada. Aí eu pondero, escolhas ensejam comparações. Por exemplo, entre a atual política externa ideológica e a diplomacia de resultados do pragmatismo responsável. Vocês sabiam que o governo militar de Geisel foi o primeiro a reconhecer o governo socialista de Angola, depois que os portugueses saíram, de Agostinho Neto? Pois é, Angola, Moçambique, e outros casos, né? Eu lembro de quando o embaixador soviético voltou ao Brasil, porque lá no governo Dutra, se não me engano, haviam cortado relações. Mas, enfim, estou pensando na memória aqui, não conferi nem escrevi sobre isso. Assim como comparar Paulo Guedes com Haddad, Lula e Bolsonaro são responsáveis por suas escolhas, essas escolhas. Bolsonaro escolheu Guedes com a humildade de quem não entende de economia e seu ministro foi o posto Ipiranga. Os resultados são diferentes a favor de Guedes. Menos impostos, menos gastos, mais investimentos e superávites em estatais e nas contas públicas. Com toda a pandemia. Bolsonaro não se metia na economia e Guedes pôde aplicar o que dá certo. Exatamente como Milei hoje demonstra na Argentina. Só que o Milei, economista, entende. Tem livros sobre como acabar com a inflação. Lula se impõe a Haddad e acha que todo gasto do governo é investimento. Por isso o Brasil sobe e desce, só que desce rápido. O que se esperava que rebentaria nas mãos do próximo presidente, agora os economistas preveem para o ano que vem. Contas públicas. E ano que vem, para a desgraça do atual governo, é ano eleitoral. Haddad voltou de férias de uma semana
E o hiato serviu para que especialistas concluíssem que a culpa pela irresponsabilidade fiscal não é de Haddad, mas de Lula, óbvio. Assim como os 15% da taxa Selic não são sabotagem do Campos Neto e muito menos do Galípolo, indicado por Lula. As altas da taxa básica são para amortizar prejuízos da gastança comandada pelo presidente da República, porque a missão do Banco Central é proteger a moeda e o crédito, ou seja, garantir a estabilidade do real que está no seu bolso ou na sua conta bancária. Lula disse num podcast que mais IOF é para garantir o arcabouço, que foi a forma de o atual governo derrubar o saudável teto de gastos instituído no período Temer. Último parágrafo. Cérebro brilhante da esquerda, José Dirceu percebeu e se manifestou. Antes, por seu amigo advogado Cacai, que expressou sua queixa por Lula já não ouvir os seus companheiros mais confiáveis, estando isolado, no que pareceu uma crítica à Janja, que influencia Lula e evita outros conselheiros. Depois, o próprio José Dirceu disse que a esquerda não se atualizou, perdeu o protagonismo no mundo digital e fala para um Brasil que já não existe. Lula vai se isolando não apenas desses mais confiáveis amigos, mas dos tradicionais amigos do Brasil no mundo, como o aliado histórico Estados Unidos e o Estado que um brasileiro, Oswaldo Aranha, ajudou a criar na ONU, Israel. Quanto de relações nós temos com Israel? E quanto recebemos de Israel? Em tudo. Na medicina, na química, na física, na agricultura, no mundo digital, não? Mas são escolhas de Lula, que prosperam também porque os representantes do povo escolheram a omissão no Congresso. De Brasília, Alexandre Garcia.